Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, Luan, boa noite, Lene. Somente vocês dois hoje? O que está vendo com o pessoal? Aí, cadê? Boa noite, Luan. Respondeu aí no chat. Lene, tá ouvindo aí, Lene? Bom, é o seguinte, hoje é o prazo da avaliação, né, da instituição, e a gente passou um trabalho para vocês, já acho que há 2 semanas. E então, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu queria aproveitar esse momento para a gente dar uma olhada no que a gente aprendeu até aqui. Eu gosto de fazer isso, inclusive quando eu estou lendo um livro, né, ou estou estudando alguma coisa, porque às vezes a gente vai ali na correria, né, vai seguindo ali a leitura ou o estudo e não para para pensar, peraí, o que eu já consegui reter até aqui? O que eu já consegui dominar até esse momento? Né? Então, como hoje é um momento de avaliação, mas a nossa avaliação é um trabalho, eu vou aproveitar, então, para a gente fazer um overview, né? A gente fazer uma visão panorâmica aí do que nós estudamos até aqui. Ah, deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu separei tudinho aqui num slide. Em alguns slides, obviamente, né? Share screen. Deixa eu colocar aqui o que vimos até aqui. E aí, Luan, que está me ouvindo bem aí, né? Não sei se a Helene está conseguindo me ouvir. Você pode perguntar a qualquer momento, tá? Mas a ideia é a gente fazer um overview, então não deve Eu ser tô aqui. algo legal, Lene. Não deve ser algo demorado, mas é algo importante para a gente reforçar aquilo que a gente já estudou e dizer, pô, legal, já aprendi isso aqui, já tenho noção disso daqui, porque, óbvio, né, uma disciplina como essa, e qualquer uma outra que vocês estejam estudando, isso aqui é um ponto de partida. Não tem como a gente abordar tudo sobre consumidor. E sobre outras disciplinas também. Você tem que aproveitar e dali um pontapé para você buscar mais conhecimento. Né? Então, esse aqui é o nosso conteúdo programático. O que a gente viu? A gente já viu, primeiramente, se a gente está estudando o comportamento do consumidor, a gente já viu o que é o consumo. E a gente viu que consumo é um comportamento que envolve escolha, envolve o processo de compra, envolve uso e descarte. Ou seja, você compra o produto, você faz uso dele, você faz descarte dele. Então, isso é o consumo, esse processo que envolve essas diferentes etapas. Se a gente vai estudar consumidor, a gente tem que entender o que é o consumo, obviamente. Né? Nós falamos disso, acho que ficou bem claro, né, sobre o que é o processo de consumir. É interessante a gente pensar nisso, falar de consumo, porque quantas vezes a gente não repete muitas e muitas expressões ou muitos e muitos conceitos, palavras que a gente nem tem noção de que é um conceito, só porque já ouviu tantas vezes, mas não para raciocinar sobre ele. Vou dar um exemplo. Uma coisa bem simples, a palavra necessário. Às vezes você fala assim, eu necessito ir em algum lugar, então, poxa, isso aqui é necessário para mim. Mas necessário é aquilo que não dá para ser de outra forma. Aí, aqui, talvez vocês lembrem das aulas de comunicação e expressão, né? Quando você fala assim, através, né, de alguma coisa, sem ser com a ideia de atravessar. Então, às vezes, a gente fala e repete as coisas sem parar para pensar no que a gente está falando ou está lendo. Se eu fosse falar aqui sobre inflação, vocês tiveram aula de inflação já na economia, lá nos princípios de economia. O que é inflação? Que você ouve no jornal, assiste nas reportagens por aí, e estuda sobre isso, mas o que é inflação? Se eu pedisse assim, Luan, Lene, né, discorram para mim rapidamente, falem para mim o que é inflação. Será que vocês iam conseguir falar com segurança sobre isso? Por isso que consumo é importante. A gente é tão automático na nossa vida, né, consumir,
a gente não para para pensar no que é o processo. Mas nós estamos numa faculdade e nós estamos aqui para pensar o processo. Ponto 2. O consumidor é soberano. Sabe aquela frase que você ouve lá desde os desenhos do tio Patinhas, né? Os desenhos da Disney? O cliente, o consumidor, sempre tem razão. Então, o consumidor ele é soberano. Você, dono de um negócio, quem vai ditar a vida é o consumidor. Se ele está comprando, se ele não está comprando. Então, o consumidor é soberano. E o grande barato de hoje, uma coisa muito interessante, é que o consumidor está engajado em causas diversas, né? Então, esse engajamento aqui implica, por exemplo, vocês devem lembrar que no ano passado nós tivemos um problema muito sério aqui no Amazonas, na Amazônia como um todo, das queimadas, né? Não foi só aqui, teve depois na Austrália e tudo mais que seja. Mas o mundo se voltou para a Amazônia e houve, inclusive, uma pressão por parte de consumidores europeus, por exemplo, de boicotar produtos brasileiros. Por quê? Porque não estava preservando a Amazônia. Então, é um consumidor que é engajado em causas, né? Há muitos consumidores, por exemplo, agora nos Estados Unidos, é informação recente, tá? Informação dessa semana. A Johnson & Johnson deixou de vender um talco para bebê, e eu não sei disso, não é porque eu tenho uma bebê em casa, não, é porque por um acaso eu estava no Twitter, e aí eu vi essa informação, achei curioso e fui ler. Eles deixaram de produzir um dos principais produtos, não de produzir, de vender nos Estados Unidos, um dos principais produtos deles, dela, né, da empresa do Johnson & Johnson, porque há uma pressão dos consumidores com a possibilidade desse produto provocar câncer. E aí a Johnson & Johnson disse que não, que o produto é seguro, que não tem perigo nenhum, porém vai deixar de vender por lá. Então, o consumidor é soberano. O Brasil não faz essa pressão. Talvez não esteja tão preocupado, talvez acha que tem um sistema imunológico mais forte, que seja, né? E eu estou ironizando, claro, e acaba não pressionando. Então, beleza, o consumidor soberano está aceitando isso, então eu vou vender para ele. Tá? Então, consumidores engajados em causa. Isso provocou nos Estados Unidos a desistência de uma multinacional de vender um dos seus principais produtos. O consumidor está cada vez mais consciente. Então, vimos o que é consumo, vimos que o consumidor é quem manda, né? O papel do marketing. Então, se eu sei o que é o consumo, eu sei que o consumidor manda, então eu, como gestor de marketing, preciso saber qual é o papel do marketing. O papel do marketing é duplo aqui, né? É satisfazer as necessidades de quem? Do consumidor, né? E compreendê-lo. Então, esse processo de compreensão, nós falamos sobre isso, né? E esse processo de compreensão vai por uma série de ferramentas que a gente vai ver agora, inclusive, nessa revisão. Então, o marketing tem esse papel. Você como administrador, vocês dois e quem mais for assistir depois aí no YouTube, precisa compreender. Vocês são futuros administradores e precisam compreender o papel do consumidor, porque esse consumidor, a gente falou inclusive, né, quando a gente estudou o consumidor nas primeiras aulas, não é só uma pessoa física, o consumidor é também uma empresa, uma organização. E aí você, como gestor de uma empresa, vai negociar com outras empresas. Então, você precisa compreender o mercado. A gente falou sobre uma metáfora, né, muito conhecida, muito interessante no estudo do papel, do desempenho, do comportamento do consumidor, que é o iceberg. O iceberg diz o quê? Que você tem ali, aquilo que você consegue enxergar, as interações do consumidor no mercado, ela é só a ponta do iceberg. Você sabe que o iceberg, aquilo que está acima, né, da superfície da água, né, é só uma pequena parte. O que está abaixo, que está submerso, é muito maior. Então, os preconceitos, as crenças, as motivações, as atitudes, atitude nem tanto porque é mais evidente, né, mas as motivações realmente do consumidor, elas nem sempre são evidentes. E aí é papel seu
estudar e procurar compreender. Ver que é difícil, né? É fácil que todo mundo consome, o consumidor é quem manda, você tem que entender como é que funciona, mas não é fácil. Por quê? Porque muitas questões ligadas ao ser humano estão submersas. Eu estou aqui com vocês, mas eu posso, hipoteticamente, posso estar chateado, posso estar muito feliz, posso ganhar na Mega Sena. Eu não ganhei não, tá? Por favor, pelo amor de Deus. E você está... Estou escondendo o jogo, né? Não tô mostrando tudo. Assim como somos nós numa conversa, numa sala de aula, é assim também o consumidor no processo de compra de seus, né, produtos ou serviços. E aí é interessante que a gente vê que então que a gente sabe que há um consumidor que tem um determinado comportamento, a gente sabe que é importante estudar, e esse processo de compreensão vai evoluindo ao longo do tempo. Inicialmente, as empresas, a gente viu que elas eram focadas em vender, quer vender. Lança produto no mercado, vai. E o consumidor está querendo aquilo no início ali da Revolução Industrial. Porém, chega uma hora que não dá para ficar mais só empurrando o produto. Tem que fazer, melhorar as estratégias de vendas. Depois disso, houve uma evolução para focar na propaganda, digamos assim. Depois teve aquela questão societal e do consumidor engajado nas causas sociais. E a gente tem hoje um marketing de relacionamento, com as empresas procurando estabelecer uma ligação forte com o consumidor. Alguém que você tenha algum grau de proximidade, é mais fácil de vocês se encontrarem novamente, que é o objetivo de quem vende. A gente estudou também, vocês devem lembrar, espero que lembrem, se não lembrarem, a gente está aqui fazendo essa aula justamente para vocês reforçarem o que foi ensinado. A gente estudou teoria do comportamento. A gente estudou que o comportamento do consumidor ele pode ser racional. Eu vou comprar uma geladeira inverter. Por quê? Porque agora eu sei que os produtos inverter, eles acabam tendo um processo ali da engenharia de produção que faz com que eu tenha uma economia na conta de luz, na conta de energia. Então, eu vou comprar é mais caro, porém vale a pena. Ou seja, age racionalmente. Existe, tá? Geladeira inverter, existe ar-condicionado inverter e por aí vai. Mas tem também a questão emocional, né? Muitas vezes, pô, eu estou querendo vou ainda falar da geladeira, né? Eu quero uma geladeira que na porta da geladeira tem ali um touchscreen que eu possa, né, apertar o botãozinho e ela já faz tudo que eu quero. E aí você às vezes faz uma compra com uma geladeira super cara que você nem precisa, que nem vai usar tudo aquilo, mas porque gostou, simplesmente. Tem uma questão de pressão da sociedade, de, poxa, fulano tem uma geladeira dessa na casa dele, eu visitei ele lá no apartamento dele, ou a gente fez uma videoconferência e por um acaso ele fez na cozinha e eu vi, gostei, eu quero para mim também, enfim. Estou exagerando aqui no exemplo, mas é por aí. Tem as questões dialéticas, né, da oposição e também tem as questões complexas do comportamento. Então, são algumas das teorias que nós vimos. Então, vimos que eu costumo... Oi? Eu só poderia enfatizar mais sobre essas duas últimas teorias, dialético e complexo, que eu não estou lembrando muito bem. A dialética, ela tem a ver com oposições, né? Eu vou aqui fazer comparações entre questões opostas e acaba sendo um pouco parecido ali com o racional. O complexo já é uma forma de você pensar que o consumidor, é uma teoria, né? E o consumidor ele não é só racional, ele não é só emocional, ele não é só social, ele é o conjunto disso tudo e é muito difícil de compreendê-lo. Por isso que ele é complexo, né? Ele é uma mistura de coisas e aí reforça a minha ideia de teoria de metáfora do iceberg. Eu consigo compreender ali algumas atitudes deles, dos consumidores. Porém, ele realmente é complexo, é difícil de eu conseguir prever o seu comportamento. Mas eu vou tentar o máximo possível estudar os consumidores para que eu venha, então, a reforçar as minhas estratégias de marketing. Tá Ok, claro? obrigada. Sim, obrigada. Beleza.
Os tipos de consumidores. Então, a gente já viu o que é o consumo, a gente já viu ali o papel do marketing, né, o que o consumidor é soberano. E a gente chega num momento aqui em que a gente, passando pela evolução do marketing, a gente chega agora no estudo dos tipos de consumidores. E a gente viu, não sei se vocês lembram, eu fiz para quem já assistiu essa aula deve lembrar que eu fiz uma comparação ali O de quiz. uma... Hã? Isso aí me lembra do quiz Do quiz. que a gente fez. Só fez uma pergunta desse tema aí. Pois é, e aí o tipo de consumidor, ele tem... eu fiz um exemplo de uma mulher que precisava comprar fralda para o bebê, né? No mercado de fraldas, por exemplo, e mercado de computadores. Então, o usuário é o bebê, né? Embora seja a mãe que vá... Claro, e quando você pensa assim, tá, não tem como fazer um marketing voltado para o usuário no caso de um bebê. Ok, é por isso que você precisa entender quem é o seu consumidor. Né? Num bebê, você não vai conseguir alcançá-lo pela propaganda, né? Pelas suas estratégias de marketing. Mas você vai alcançar o pai, vai alcançar o comprador, ou a mãe, né? Vai alcançar o decisor, vai alcançar o formador de opinião. De repente, o formador de opinião é aquela médica que atende no particular, que tem um perfil ali no Instagram, que é muito bem visto, e ela acaba sendo uma espécie de formadora de opinião, recomendando, olha, isso daqui é muito bom, utilizem isso daqui, e eu vou falar, isso existe. Né? Mas existem outras questões também. Eu, por exemplo, posso pensar no mercado para professores, por exemplo. Né? Olha, eu estou aqui dando dicas para professores de como melhorar o seu trabalho nessa quarentena e tudo. Vocês podem utilizar esse aplicativo tal aqui. De repente, esse aplicativo é um que está aí surgindo ainda no mercado, mas as pessoas já me conhecem, pô, legal, fulano usa, o Jameson usa, então vou usar também. Então, você precisa saber quem é bem o seu público-alvo. E aí você precisa entender então, quem são os consumidores. Se você é uma loja de brinquedos, em que vende brinquedos ali para crianças de 5, 6 anos, então você tem estratégia para fazer, deixar aqueles brinquedos chamativos, caros, na altura dos olhos da gurizada, para ela ficar, papai, compra para mim, mamãe, compra para mim. Então, são aí as estratégias, né? Então, a gente viu os tipos de consumidores. O usuário, que é aquele que manuseia ali o produto ou serviço, o comprador, que é quem de fato, né, paga, compra, o formador de opinião, que ele acaba exercendo influência sobre os outros, e o decisor é aquele que toma a decisão de que vai ou não comprar. Vê que pode se misturar aí, comprador e decisor. Né? A gente estudou também sobre fatores de influência, ou seja, a gente sabe que as pessoas são, dependendo da teoria, elas podem ser complexas, eu posso imaginar que elas são racionais, enfim, há teorias de consumidor. Eu vi que as pessoas elas são importantíssimas para eu definir a minha estratégia de marketing, porque o consumidor é soberano, mas eu consigo entender que há fatores de influência para alguém fazer uma compra. Né? Esses fatores eles são de diferentes naturezas. São fatores, por exemplo, pessoais, fatores que têm a ver com a nossa natureza, fisiologia, pode ser também o psicológico. E aí tem questões para se trabalhar isso. Podem ser fatores ambientais, ou seja, a cultura de uma determinada comunidade ou de um determinado grupo dentro da comunidade. E aí entra a questão do que alguns sociólogos chamam de tribos. Né? Então, esse nicho aqui de mercado, esses fatores ambientais, pode ser economia também, uma mudança na economia, na atividade econômica, na política econômica do governo, e por aí vai. Podem ser fatores situacionais, exemplo claro disso é que a gente está vivendo, não precisa nem de muito detalhe para explicar que as condições do momento fizeram com que o consumidor mudasse os seus hábitos de consumo. Tem gente que, eu, por exemplo, no meu caso, eu não vou mais no supermercado. Eu vi que, claro, isso não vai me impedir, por exemplo, de, sei lá, posso sofrer dessa doença a qualquer momento, ok, mas a gente tenta se resguardar, né? Então, se eu sei que no supermercado, mesmo que tenha aquela questão do distanciamento social, das
pessoas ali a 2 metros de distância, mas basta um espirrar no ambiente que já fica ali os aerossóis ali no ar e você pode ser contaminado. Então, eu já faço já peço pelo WhatsApp do supermercado aqui de perto. O cara vem entregar, é engraçado que ele vem no carrinho, não é de moto, não é de carro, né? Vem empurrando o carrinho mesmo de compra, é compra de bairro. Né? Então, tem essa característica. Diferente de supermercados maiores, que já não vai de carrinho, né? Já vai de moto, já vai de outras formas, né? Fiz uma compra outro dia, no presente do Dia das Mães, que o cara veio entregar uma besteirinha de uma picape. Eu falei, pô, mas a gasolina deve ter tirado com certeza já do meu bolso aí essa parte, né? Então, essas condições do momento são outras, né? E outro fator que influencia também aí é onde entra vocês, especialmente, né? No marketing aí, os 4 P's, produto, praça, promoção. Então, vocês vão precisam entender que há fatores e você, como empresa, pode trabalhar muito em cima disso para influenciar alguém a comprar, que é o que nós queremos, né? Eu não sei se vocês lembram, eu fiz uma atividade com vocês, não foi uma atividade, né? Teve eu chamo aqui de faixa bônus, né? Eu trabalhei com vocês algo chamado marketing de conteúdo. Foi muito superficial, óbvio, mas a ideia era só despertar vocês para o que tem aí no mercado hoje, que estão fazendo muito, esse marketing de conteúdo, oferecendo para o consumidor algo relevante, algo que vai ser útil para ele. Em troca disso, ele vai acessar o teu site e possivelmente vai comprar alguma coisa. Ele vai estar exposto à propaganda a partir do momento em que ele vai ao teu site ou ao teu perfil adquirir aquilo que você está oferecendo para ele gratuitamente. Então, ofereça um conteúdo de qualidade, vai diferenciar, vai ser um diferencial na vida dele, é gratuito, mas em compensação eu acabo ali tendo como empresa... E professor, nessa época de quarentena tá cheio, né, no YouTube desse tipo de marketing. No YouTube é muito. Hoje eu vi de um dentista. Tu acessava a página dele, tu ganhava dicas lá de como tratar os dentes, tal, não sei o quê, um bookzinho. E tu já pensou, cara? Todo mundo, você pensa assim, né? Eu não sei se vocês lembram, eu dei uma ideia, um exemplo assim. Imagina que você recebesse uma proposta vou dar um exemplo do IDA, né? Você vai cursar o restante da graduação de graça. Em troca, você precisa vestir a camisa do IDA. Né? Você precisa fazer publicidade do IDA na sua rede social, sair para a rua com a camisa do IDA durante 6 meses, só a camisa do IDA, hipotético. Será que você não aceitaria? Claro, condicionando, é o tempo todo também, né? Estou aqui exagerando no exemplo. Mas, você vai passar um fim de semana num resort, mas você vai ter que passar sábado e domingo, você vai passar meio-dia de sábado, de 8 a meio-dia, metade do dia, somente assistindo uma palestra. Você topa, o resto é de graça, alto luxo. As pessoas acabam indo, a maioria vai. Por quê? Porque ela está recebendo algo que é caro, está recebendo gratuitamente, em troca ela só dá a atenção e possivelmente vira um consumidor lá na frente. Então, o Instagram está cheio, o YouTube está cheio, tudo que você imaginar está cheio. E faz sentido, cara. Se você for parar para pensar, lembra que as pessoas elas têm muitas opções. Elas podem escolher qualquer um. Se ela vê alguém que faz algo por ela, ela se sente constrangida, às vezes, até de dizer o não. O fulano me ajudou quando eu precisava. Estou vendo que fulano, se eu faço uma compra lá, ele doa não sei quantas cestas básicas ou um material um EPI para o enfermeiro, por exemplo. Então, essa empresa aí é amiga da sociedade, tal, não quer só um bem a nós. E aí, tudo isso daí vai sendo trabalhado. Então, esse foi o bônus que nós vimos. 9. A gente falou sobre sociedade de consumo. Não sei se vocês lembram, eu falei que começou ali na Inglaterra e nos Estados Unidos, e aí começou tudo com uma capacidade produtiva em larga escala. Quando você não tinha uma capacidade de produção grande,
Vamos imaginar aqui no Amazonas, por exemplo, se fosse aqui, né? Eu vou pescar tambaqui hoje, mas eu só consigo ter um anzolzinho ali, né, safado, vou pescar um aqui. Se eu for trocar com alguém por 1 quilo de arroz, eu vou ficar sem o tambaqui. Aí desenvolveu uma malhadeira. Agora eu posso jogar e pego um monte de peixe. Então, passa a ter uma produção em massa da pesca, né? E aí, essa produção em massa, no caso lá, com máquinas, né, com desenvolvimento de maquinário e tudo, que hoje também já é parte da nossa sociedade, mas eu estou falando disso século XIX, 1800 e alguma coisa, quando houve um aumento significativo na produção e eu passei a distribuir em massa, ou seja, em grande quantidade, passei a oferecer crédito para as pessoas, porque nem todo mundo podia comprar. Então, olha, isso aqui custa R$100. Tu não pode comprar agora, mas assim, me paga de 10 vezes. Pronto. 10 de 10, tá? Para eu não perder, nem tu perder, vamos fazer o seguinte, tu me paga 10 de 12. Pronto, eu ganho, então eu já tenho produto agora. E consumo industrializado. Isso tudo desenvolveu uma sociedade de consumo. Essa sociedade de consumo é que tem pessoas que muitas vezes consomem porque estão ávidas por consumir algo, porque passou a ser o prazer delas consumir. Não que elas necessariamente necessitem. Lembra do necessitar? Aquilo que eu preciso e não posso abrir mão. Né? É necessário. Eu preciso de uma roupa. Mas que roupa eu vou comprar? Aí, às vezes, já tenho aqui roupa suficiente para trabalhar, mas agora eu quero comprar mais, eu quero ir cada dia com uma roupa diferente durante um mês. Ter 30 conjuntos de roupa para eu ir, 22, né? Para eu ir de segunda a sexta com uma roupa diferente. E, enfim, por aí vai. A gente falou sobre sistema de informação de marketing. Isso aqui foi bem trabalhoso, um trabalho que eu passei para vocês. Vocês devem lembrar das fontes primárias e secundárias. Então, a gente falou que o pessoal do marketing, ele tem um trabalho de coletar informação, de armazenar informação, de processar informação e analisar essa informação. Ele coleta, vou lá, né, numa pesquisa, eu vou lá no site do Sebrae, eu vou lá no site do IBGE, agora eu vou armazenar essa informação, vou ter ela aqui comigo, vou processar ela, ou seja, vou fazer aqui um comparativos, gráficos, alguma questão estatística nele, e aí eu vou analisar essas informações com base agora aqui nesses gráficos, aqui, vamos lá, opa, isso aqui, o mercado tá bom. Eu até falei muito para vocês sobre o que o Banco Central faz toda semana, ele divulga um boletim chamado Boletim Focus. Hoje, por um acaso, eu ia até compartilhar com vocês no grupo Boletim Focus, mas eu acabei não fazendo. E hoje me veio à mente agora uma outra coisa. Eu estava olhando o site do Bradesco, aplicativo, aliás, que o Bradesco estava querendo me ganhar uma grana anual do cartão de crédito que o Nubank me dá gratuitamente, né? Peguei, cancelei, enfim. E aí eu fui pesquisar sobre investimentos. E aí lá nessa questão do investimento, eu recebi uma série de informações secundárias que são importantes. Por exemplo, a questão do dólar. O dólar hoje está quase R$6. A previsão é que esse ano termine ainda na casa dos 5 e pouco. Ano que vem é que deve chegar a 4,50. Imagina, dólar 4,50 até o ano que vem, caríssimo. E isso tudo faz com que eu tenha agora que rever as minhas importações, tenho que rever os meus insumos, tenho que rever até mesmo os produtos, mesmo que eu compre nacionalmente, mas quem vende para mim, para eu revender, importa de algum lugar. Né? Ou se não importa o produto pronto, importa uma parte, importa ali um item que vai compor o produto que vai chegar até mim. Então, tudo isso eu preciso saber, eu não posso... E aí, gente, Luan, né, Lene, especialmente vocês que estão online aqui, e vocês especialmente, né, administradores, essas informações vocês precisam realmente tomá-las como se fosse agora algo que vocês vão buscar constantemente. É isso que vocês querem, ser administradores, vocês têm que
trabalhar em cima de informação. Informação é poder. Se você não tem informação, vai fazer as coisas às cegas, você não vai estar sendo um profissional. Você vai estar fazendo as coisas por achismo, né? E achismo não precisa estar numa faculdade, né? Você vai fazendo porque acha que tem talento, acha que tem o dom. Se você está aqui, é isso que você quer mesmo, é isso que você está disposto a fazer. Então, abraça a sua profissão, né? Abraça aquilo que você está se dispondo a fazer. Faça realmente por onde você ser um profissional diferente no mercado. O mercado está cheio de administradores, está cheio de jornalistas, está cheio de médicos, mas você precisa ter um diferencial. O que você sabe que os outros não sabem? Ou que informação você tem que, enquanto os outros estão, sei lá, assistindo TV nessa hora, não estou falando dos outros daqui da turma, né? Falando, enquanto muita gente está assistindo TV, vocês estão estudando. Quem é da turma que não está estudando agora vai estudar depois no YouTube, mas vai ter que tirar um tempo para estudar. Enquanto isso, vocês estão estudando, seja agora, seja no YouTube, vai ter gente que está simplesmente na quarentena, né? Passeando de dia na cozinha e de tarde na sala e de noite no quarto, sem nada para fazer mais. Então, vocês precisam investir em informação. Informação é poder. Vocês, administradores, não podem fazer as coisas no escuro. Eu insisto nisso, venho insistindo nisso, já uns 3 períodos falando para vocês, olha, vocês precisam ler matéria de economia, precisam buscar informação técnica. Imagina, chegar com você é o que? Eu sou administrador. Puxa, então a gente precisa fazer aqui alguma coisa, o que você pensa sobre isso? Você, não sei. Não, você é profissional. Segmentação de consumidores, né? Você imagina, você não pode ir atirar e acertar todo mundo. Você tem uma determinada quantidade de munição, desculpa, é exemplo tosco, né? Mas enfim, você não consegue acertar todo mundo de uma vez só. Você quer vender para todo mundo, você não vai vender para ninguém, porque você vai oferecer um produto para o consumidor classe A e com a mesma qualidade que é para a classe C, ele não vai se sentir valorizado, porque tem isso. O pessoal que tem mais condições, ele quer se sentir especial. Quem não tem, também quer se sentir especial, mas não tem a condição de pagar por aquilo, pode pagar outra coisa. Então, para quem é que você vai vender? Você quer vender em quantidade, para abranger mais gente, para ganhar mais rápido, você quer vender menos, você quer vender para esse, para aquele, precisa segmentar. O seu consumidor é criança, o seu usuário, né, dos seus produtos são crianças, eu sei que são crianças, mas são meninos ou meninas? São ambos. Mas de que idade? Porque uma criança de 0 a 1 é muito diferente de uma criança de 3 a 4. Então, qual é o seu mercado? Vou vender. Você abrir uma padaria, beleza? Você vai abrir uma padaria num lugar em que você pode cobrar caro por um pão de qualidade, que você investe num trigo de ótima qualidade da América do Norte. Você vai vender um trigo aqui de segunda mão e tudo e vai cobrar caro? Não vai vender, né? Então, eu costumo dizer muito isso. Não é preconceito, não é. Mas eu moro aqui na fronteira entre Zona Norte e Zona Oeste, né? É muito difícil você encontrar uma padaria que tenha um pão assim top, né? E aí, por quê? Porque não vai vender esse pão caro, né? Você compra o pão de manhã e de tarde, ele já não está legal. Tem padarias por aí que você compra, o pão dura mais, o pão é mais gostoso, e gostoso também é relativo, né? O que é gostoso para mim pode não ser gostoso para você. Então, precisa segmentar. Você vai vender, abrir uma padaria, vou vender aqui tortas, tipo tortas e tortas. Mas o cara não quer saber de comprar no lugar onde está a tua empresa tortas e tortas. Ele quer saber só do pão doce ali com goiabada. E aí? Você vai abrir, vai ter altos sonhos de venda e tudo, e não vai vender, né? E aí precisa segmentar. Ok, eu vou instalar minha empresa aqui, eu vou vender quem é o meu consumidor.
quanto que ele pode pagar. E aí vem as informações. Se eu não tenho informação daquela comunidade, daquele lugar, enfim, não vai para frente. Então, como é que eu segmento os meus consumidores? Com base nas informações lá do SIM, Sistema de Informação de Marketing. Quando eu coleto, armazeno, processo e analiso, aí eu vou dizer, pô, eu consigo vender bem para isso daqui, ou eu quero vender para esse público aqui. Por aí vai. A gente falou também, tá claro, gente? Isso aqui ficou claro? Segmentação. Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Existe, eu também fiz outra faixa bônus aí, desse nosso disco aqui, a segunda faixa bônus, sobre o mercado pós-pandemia. E a gente fez uma reflexão muito interessante sobre como o mundo já mudou. É um novo normal que vai vir após essa pandemia, ainda não tá no novo normal, a gente ainda está nesse processo de mudança, né? Mas haverá um novo normal. Eu até estava conversando com o professor Vicente essa semana, mandei um link para ele de um artigo de uma escritora dizendo que os eventos esportivos e a educação não serão mais as mesmas, ou os mesmos, né, já que são os eventos esportivos, não serão mais os mesmos depois dessa pandemia. Então, haverá mudanças. As instituições tiveram que se adaptar, nós nos adaptamos, nós, professores, temos que nos adaptar. E o mundo vai ser outro. Né? Então, e aí, aqui entra a grande oportunidade de vocês, para todos nós. Para mim também, né, como professor, como algo que eu quero investir aqui na docência. Então, nesse novo normal que vem, a gente tem enormes oportunidades, né, de avançar. Então, sabendo disso, eu vou agora analisar o consumidor, as mudanças que estão acontecendo no perfil de consumo, na forma de consumo, vai mudar a forma de consumir muita coisa. Até viagem, como a gente falou, se eu posso fazer uma reunião, meeting, via Zoom, para que eu vou reunir gente eu sou diretor de uma multinacional, vou reunir o cara lá de Porto Alegre, um cara aqui de Manaus, do Polo Industrial de Manaus, vou trazê-los para cá, para que a gente se reunir aqui no novo hotel, que seja, se eu posso fazer um meeting online. Né? Claro, as reuniões presenciais têm a sua importância, mas não precisa ser sempre. A gente falou sobre personalidade dos consumidores, a gente falou sobre algumas teorias interessantes, né? Como a teoria freudiana, a gente falou sobre teoria neofreudiana, a gente falou sobre teoria dos traços de personalidade, nós falamos disso bastante, foi bem interessante. A gente falou sobre percepção do consumidor, até comecei o exemplo na aula da percepção mostrando duas cervejas. Uma cerveja que prometia, né, você beber sem ganhar muitas calorias, mas quem bebe não está preocupado com isso. E uma cerveja que surgiu 5 anos depois, em que disse, olha, você vai beber e nem vai perceber, vai poder beber mais. E, pô, o pinguço é isso que eu quero, né? Eu quero encher a lata por mais tempo. E vendeu mais, porque os produtos tinham praticamente o mesmo efeito. Porém, a percepção do consumidor foi diferente, porque a estratégia de marketing foi diferente. Então, a gente viu que há elementos na percepção nossa, né? As sensações, a questão do limite absoluto, que é ali o mínimo, a diferença entre o zero e alguma coisa, a diferença apenas perceptível, que a Aline contou, por exemplo, o case dela, né? De como ela adaptou ali a sua venda para ganhar consumidores que não estavam dispostos ali a consumir o outro produto. A gente falou sobre mensagens subliminares, que é muito polêmica ainda no marketing, né? Será que funciona? Será que não funciona? Né? E a gente falou sobre o efeito halo. O efeito halo funciona... Hoje eu estava a gente estava lanchando, e aí estava passando uma novela. E nessa novela, o rapaz, que é um trambiqueiro,
ele é um cara, né, um cara presença e tal, ali, se a gente olha para ele, a aparência que dá para esse cara, e um cara bacana, pelo menos para muitas pessoas. Então fica o que é o efeito halo? É por causa de um fator, eu acabo generalizando o comportamento da pessoa. O fulano, ele olha nos olhos, ele é alguém de confiança. Pode não ser. Pode ser alguém que descobriu, que se deu conta que, ao falar nos olhos, eu ganho confiança de alguém e posso manipular ela melhor. Porque eu conquistei a confiança dela a partir do momento que eu passei a olhar nos olhos dela. Ela acha que eu sou de confiança e posso fazer agora o que eu quiser. Então, vê como são as coisas. A gente julga, porque, sabe aquela que está na primeira aparência que fica? Vi a pessoa, julguei e acho que ela é assim. Mas, às vezes, não é. Tanto para o bem... Tipo, professor, é tipo como se fala, tipo, o que eu estou entendendo é que esse efeito halo, não sei se... halo, sei lá. Uhum. é que diz que através de um comportamento, de um simples gesto, pode definir uma personalidade. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, Ou não, né? Ou não, ou esconder, né? Isso. Okay. Você pode pegar, assim, por exemplo, um preconceito. Né? Nos Estados Unidos isso é muito evidente e o estudo começou aí. Que militares que tinham determinada aparência física acabavam sendo mais bem avaliados pelos seus comandantes em detrimento dos outros. Porque por causa de uma característica física, o cara era branco, o cara era louro, o cara era alto, o cara era forte, alguma coisa. Né? Então, perceba que isso é muito interessante, como isso e nós precisamos nos avaliar sempre. Chegou um colega novo no trabalho, eu olho para ele, ixi, fulano, olha como ele é. Fulano já chegou antipatizando todo mundo. Você já imagina que o cara é antipático, o cara não é de confiança. Aí tudo que ele faz, você já exagera. Ele fez uma coisa errada, realmente o cara não presta. Ele fez uma coisa boa, isso aí está querendo aprontar, tá querendo parecer bonzinho. Porque você já julgou lá atrás que ele não é de confiança, que ele não vale a pena e que ele é chato. Mas por causa do efeito halo, tudo que ele fizer, você vai condenar. E pode ser o contrário. O fulano pode te passar uma ótima imagem. Aí ele começou a aprontar, começou a sumir dinheiro, começou a pisar nos outros, você passa a mão na cabeça. Não, mas o fulano pode dar uma vacilada, mas ele vai se arrepender. Eu não, acho que foi só essa vez. Isso funciona dentro de casa, isso funciona em todo lugar. Isso funciona, inclusive, há uma dica, né, que dão para professores na hora de avaliar, de corrigir a avaliação de aluno. Se ele já tem ali uma simpatia por um determinado aluno, porque é participativo, porque é gente fina, porque, né, enfim, criou ali uma empatia entre professor e aluno, na hora de corrigir a prova, ele vai lá, fulano aqui colocou isso, tá mais ou menos, mas faz sentido, eu entendi o que ele quis dizer. 10. Aí o outro lá, que o professor tem antipatia, falou que isso aqui, rapaz, isso aqui, esse bicho aqui quis dizer, mas não disse, então é 8. Efeito halo. Não, é muito difícil a gente se desvencilhar. Qual é a dica que dão para os professores? Muitas vezes é nem olhar o nome do aluno antes de corrigir a prova, porque para não ser influenciado. Isso numa prova subjetiva. É claro que numa prova objetiva, se a resposta é A, o cara pode marcar B, pode ser a melhor pessoa do mundo, vai estar errado. Né? Mas numa prova subjetiva é um problema. A gente falou, então, também na aula passada sobre o eu. E aí esse eu é interessante porque existe muitos eus, né? Um eu para cada momento. Existe um eu para cada situação. E a gente falou de conceitos como um autoconceito, né? Que a pessoa pensa sobre ela. A gente falou sobre autoestima, que é quando esse autoconceito é positivo. A gente falou sobre os eus reais e os eus ideais. A gente falou sobre identidade virtual, você quer passar uma coisa na rede social que não é, na real. O eu do espelho, quando você quer agradar os outros. A gente deu aquele exemplo do espelho que você pode projetar a roupa já no seu corpo, os seus colegas lá
onde tiverem acesso à internet, uma opinião. A gente falou sobre autoconsciência. Muitas vezes você tem consciência das suas ações e muitas vezes não. Então, a gente falou sobre diferentes tipos de eu, se assim, de fato, pudermos falar, né? E isso é importante para a gente entender o comportamento do consumidor e, obviamente, então, gerar mais vendas. Então, nós estudamos, por enquanto, entre outras questões mais detalhadas, mas, por alto, resumidamente, foi isso. Até aqui. Perfeito? Era o que eu queria falar com vocês hoje, era revisar tudo que nós vimos. Beleza, olha quantas coisas nós já estudamos, olha quantas coisas nós já aprendemos, olha quantas coisas nós já tratamos. Para várias dessas tiveram atividades que vocês fizeram para reforçar o aprendizado. Então, tem muita coisa ainda para a gente falar, muita coisa para a gente estudar. E mesmo depois que acabar esse período, vocês vão continuar tendo que estudar, e ainda mais agora, nesse novo normal, uma mudança no comportamento do consumidor, a mudança no perfil do consumidor, a partir da pandemia e do medo que vai ter daqui para frente de novas epidemias, novas pandemias. Né? Então, temos muito trabalho pela frente. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Professor Matheus. Olá, professor. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Obrigado pela aula aí, professor. Professor, a atividade vai ser na próxima aula? Era para entregar hoje, né? Mas tudo bem. Entreguem até sexta-feira. É importante que vocês entreguem logo. Acho que ainda tem gente com atividade pendente. A última vez que eu parei para corrigir, tinha porque assim, a gente viu que o senhor ia dar detalhes hoje sobre a avaliação, que seria o segundo exercício, que o primeiro foi mapa mental, não foi? O mapa mental eu pedi, mas como o professor Matheus colocou lá no grupo, a minha atividade vai ser esse mapa mental, esse último que eu passei, né? Passei na aula passada, aula retrasada, não lembro bem agora. Então, nós fazemos Na verdade, a gente teve várias aulas com conceito, né? Que foi bastante conteúdo aí que o senhor passou. Isso. E desde a P1 até agora, só tivemos uma atividade, que foi o mapa mental, que era para encaminhar até para a plataforma. Aí hoje seria a explanação da atividade, que seria a segunda agora, não? Não, na verdade eu já passei algumas atividades, né? Eu acho que já passei mais 4 atividades, pelo menos, desde que nós começamos a fazer essa aula online. O último que eu passei foi um mapa mental sobre as teorias freudianas, neofreudianas, As teorias e teoria de dos traços. Isso. Sim. A dúvida ficou, professor, só para esclarecer, que eu acabei realmente colocando lá no resumo, né? Eu coloquei como essa sendo uma atividade 1 e fiquei de validar com você se teria uma outra atividade. Então, essa segunda nota, no caso, vai ser esse mapa mental. Vai ser esse mapa mental. Né? Isso, vai ser esse mapa. Vai ser esse mapa mental. Então, eu vou corrigir lá a informação no grupo, então só vai ser o mapa mental mesmo. Não vamos ter uma segunda atividade como eu supus que poderia ter lá. Não, vamos fazer esse mapa mental mesmo. Ok. Inclusive, já até coloquei lá no e-box. Legal, então, beleza. Eu vou tentar corrigir isso, acho que amanhã, no mais tardar sexta-feira. Tudo que tiver pendente para correção, faltam poucos. E acho que faltam 2 atividades no máximo para eu corrigir. E aí já vai estar tudo ok nesse primeiro momento. Ok, Lene. Ok. Obrigada pelo feedback. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, professor. Boa Boa noite. noite a todo mundo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal.